Boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos reunimos aqui, mais uma vez, neste nosso quarto encontro, para meditarmos os mistérios da Virgem Maria, os dogmas marianos, estes mistérios de fé relativos à nossa Santíssima Mãe, a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, que, incluídos no depósito da fé, dogmaticamente definidos como verdade de fé na Igreja, são elementos fundamentais para nosso amadurecimento na fé. Tratam-se, portanto, os dogmas marianos de verdadeiras pedras fundamentais da fé católica. Estamos começando essa reflexão, estamos hoje avançando no dogma da maternidade divina de Maria. Vimos no encontro passado os fundamentos bíblicos do dogma da maternidade divina de Maria. Vimos como na Sagrada Escritura conseguimos identificar já esta sinalização firme, forte, definitiva desta verdade de fé que a Igreja vai definir solenemente no Concílio de Éfeso em 431. Neste ponto, a gente precisa recordar que, embora tenhamos identificado no encontro passado os fundamentos bíblicos da maternidade divina de Maria, a fé católica fundamenta-se em um tripé: Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e o Magistério da Igreja. Nesse sentido, é importante identificarmos os fundamentos do dogma na Sagrada Escritura, mas precisamos continuar a ler esses fundamentos da Sagrada Escritura à luz da ininterrupta tradição da Igreja, iluminada pelo Magistério. Só assim temos uma compreensão realmente católica dos mistérios de Deus. Bom, o que é o dogma da maternidade divina de Maria? Já tivemos oportunidade também de falar disso. É a verdade de fé, é a fé definida na Igreja, de que Maria é verdadeiramente mãe de Deus, no sentido de que ela é mãe de Jesus Cristo, que é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O título de mãe de Deus não pode nos levar a crer que Maria é mãe da divindade, porque isso seria considerá-la uma deusa. Isso seria uma heresia, seria uma idolatria, de forma alguma. A pessoa de Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, como verbo eterno do Pai, existente desde sempre, pré-existe a Virgem Maria. Então, o verbo eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Logos divino, pré-existe a Virgem Maria. No tempo, na história, naquilo que a Sagrada Escritura chama na plenitude dos tempos, Deus envia seu Filho, o Logos divino, e ele se faz homem, se encarna no seio da Virgem Maria. Só que Jesus Cristo não é um semideus, Jesus Cristo não é um fingimento de Deus ou um fingimento de homem. Ele é verdadeiramente Deus, mas é verdadeiramente homem. Como verdadeiramente homem, ele é filho de Maria. E como este filho de Maria, homem verdadeiro, em tudo semelhante a nós, menos no pecado, é Deus, se aplica a Maria o título Mãe de Deus. Mas não no sentido de que ela seja mãe do Verbo Eterno, mãe do Logos Divino, nem pior ainda que ela seja mãe do Pai Eterno, nem pior ainda que ela seja mãe da Trindade Santíssima, não é neste sentido. Bom,
Como já tivemos oportunidade de dizer, o que está em jogo aqui é menos quem é Maria e mais quem é Jesus. A discussão aqui, embora tenha aparência mariológica, ela é essencialmente uma discussão cristológica. O problema é a pessoa de Jesus Cristo. Bom, este problema cristológico é o problema candente dos primeiros séculos do cristianismo. Já nos últimos escritos do Novo Testamento, já conseguimos ver sinais dos problemas cristológicos que emergem na comunidade cristã. Vejamos bem que os escritos de São João, que são escritos mais tardios, já nos apresentam um esforço de São João, da comunidade joanina, de demonstrar a verdade do verbo. Já se está num ambiente em que a gnose se introduz e que começa a incutir no seio cristão uma certa dúvida sobre a realidade da encarnação. Jesus Cristo, São João vai dizer, olha, nós tocamos a salvação, tocamos a sua carne, tocamos a glória de Deus, isto é um esforço por atestar a realidade da encarnação, a encarnação como um mistério concreto. Vemos bem aqui, no início da primeira epístola de São João, João 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos, o que as nossas mãos apalparam do verbo da vida, porque a vida manifestou-se, nós a vimos e damos testemunho. Veja, há um esforço de São João aqui, os verbos denotam materialidade, olha o que vimos, o que apalpamos do verbo da vida. São João já está aí num esforço de dizer, olha, a encarnação é real, o verbo de Deus se fez homem, isso não é uma aparência, isto é uma realidade. Aí, no final do século I, os problemas cristológicos já começam a surgir. Esses problemas cristológicos se arrastariam pelos próximos 5 séculos. Nos próximos 5 séculos, a igreja vai se debater com a pessoa de Jesus, isto é, com a compreensão do mistério da pessoa de Jesus. É o que nós chamamos de problemas cristológicos. É verdade que nós devemos ter uma certa compreensão com os daquela época, porque nós recebemos a fé já mastigadinha, digamos, né? As verdades de fé já definidas, explicadas, mas eles tinham que lutar para compreender e elaborar uma linguagem capaz de expressar com precisão o mistério de Deus. Então, muitas vezes, as heresias são menos fruto de uma maldade, de um desejo perverso de perverter a fé, e muito mais um esforço, às vezes até sincero, de compreender o mistério. Muitas vezes, infelizmente, um esforço fracassado. E, às vezes, a vaidade humana, o pecado, a desobediência, a falta de humildade, faz com que algumas pessoas se aferrem às suas opiniões e não escutem a voz do Espírito Santo que fala pelo consenso da igreja, que vai aos poucos definindo claramente uma doutrina ortodoxa, uma doutrina reta sobre o mistério de Jesus Cristo. O século V, no qual estamos, no dogma da maternidade divina,
se debate sobre estes problemas cristológicos. Quem é Jesus? Quem é o Verbo divino? Vamos tentar dar um contexto aqui, tanto um contexto teológico quanto um contexto histórico. Do ponto de vista histórico, nós temos duas grandes cidades imperiais que se tornaram também escolas teológicas, isto é, cidades onde um pensamento teológico se vai formando. E essas cidades têm uma certa oposição ou rivalidade. Estamos falando aqui de Alexandria e de Antioquia. Alexandria no Egito, Antioquia na Síria. Eram grandes centros urbanos no Império, cidades muito importantes, e que se tornaram centros importantes do cristianismo. Essa foi uma das características do cristianismo primitivo. Isto é, ele se instalou em grandes centros urbanos e a partir daí ele se disseminava. A tradição teológica alexandrina e a tradição teológica antioquena em relação ao mistério de Cristo acabam tentando explicar o mistério de Cristo de pontos de vista diferentes. A gente chama de teoria de cristologia do alto, cristologia do baixo, ou se quisermos, uma cristologia que vê Jesus do homem em relação a Deus, da humanidade de Jesus em relação à sua divindade, e o contrário, uma cristologia que vê Jesus da sua divindade em relação à sua humanidade. Veja que são modos de ver o mistério. O ponto é que a certa altura, a grande capital do Império Romano no Oriente, Constantinopla, veja que no século V em que estamos, a cidade de Roma já está bastante decadente, e o grande centro político é Constantinopla, a capital do Império Romano do Oriente. Nestório, que era um monge de Antioquia, se torna arcebispo de Constantinopla, se torna o bispo de Constantinopla. Ora, neste momento, Nestório, como arcebispo, como patriarca de Constantinopla, começa a demonstrar dificuldade com a fórmula que se usava na igreja, a fórmula se referindo a Maria como mãe de Deus, como Theotokos. Qual é a dificuldade de Nestório? Veja que é uma dificuldade honesta. É dizer, olha, ao afirmar Maria Theotokos, mãe de Deus, parece que nós estamos dizendo que ela é mãe da divindade. E ela não é mãe da divindade. Então seria melhor falar de Maria como Christotokos, como mãe de Cristo, ou como Anthropotokos, mãe do homem Jesus, para deixar claro que a maternidade de Maria alcançava apenas a humanidade de Jesus. Embora esta seja uma explicação até certo ponto racional, ela implica uma divisão na pessoa de Jesus. É como se em Jesus houvesse uma parte que é Deus e uma parte que é homem, e Maria é mãe desta parte que é homem. A isto, a cristologia alexandrina reage com muita força para dizer, olha, não há divisão em Jesus. Veja que o ponto de discussão
discussão aqui é a pessoa de Jesus. Ao definir solenemente Maria, Mãe de Deus, estamos falando da divindade de Jesus, da unidade da pessoa de Jesus, da unidade entre a humanidade e a divindade na pessoa de Jesus. Estamos falando disso, muito mais do que de Maria. Então, é esta a crise que se estabelece e que a igreja vai tentar resolver no Concílio de Éfeso em 431. Em outras palavras, quando Nestório ele irrompe em Constantinopla, alegando que dificuldades em dizer que Maria é mãe de Deus, Theotokos, e preferindo aplicar a ela o título de Christotokos, São Cirilo, patriarca de Alexandria, bispo da igreja de Alexandria, lembra que falamos essas duas grandes centros teológicos, Alexandria de um lado, Antioquia do outro, e Constantinopla está aí na linha de Antioquia. São Cirilo, patriarca de Alexandria, se insurge contra isso, porque vê nesta dificuldade de Nestório de atribuir a Maria o título de Mãe de Deus, a introdução de uma divisão na pessoa de Jesus entre sua natureza humana e sua natureza divina. São Cirilo vai recorrer a Roma, recorrer ao Papa, que, entendendo o problema, apoia Cirilo, quer dizer, reconhece na fé de Cirilo a fé católica, a fé ortodoxa, a fé reta, né? O Papa de então era Celestino I, o Papa Celestino I aceita os argumentos de Cirilo e ordena que Cirilo volte a Constantinopla, apresente a situação ao patriarca Nestório e ordene, em nome do Papa, que Nestório se retrate e aceite a doutrina católica da unidade da natureza divina e da natureza humana na pessoa de Jesus e, portanto, Maria com o título de Mãe de Deus. Reparem que eu vou insistir nisso. A discussão é sobre a pessoa de Jesus. E o título de Maria fala desta unidade na pessoa de Jesus. Ao chamar Maria Mãe de Deus, estamos dizendo, em Jesus Cristo, a divindade e a humanidade se fundem, se unem, se amalgamam, e eu tenho uma única pessoa que é ao mesmo tempo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É este Jesus, filho de Maria. Bom, Nestório vai reagir, não aceitará esta definição, não aceitará esta formulação da fé. E a igreja, o imperador Teodósio, naquele tempo, Teodósio II, naquele tempo era comum que os concílios fossem convocados pelo imperador romano. Convoca um concílio que se reunirá no ano 431 na cidade de Éfeso. Este concílio se destinava a definir este problema da natureza divina e humana de Jesus.
Ora, este concílio será um concílio com vários problemas, será um concílio um tanto tumultuado, mas enfim, não vamos entrar no mérito dessas questões, porque senão vai tomar todo o nosso tempo. Mas o que importa é que este concílio irá solenemente definir Maria, mãe de Deus. O que faz esse concílio? Depõe o patriarca Nestório, quer dizer, depõe Nestório do governo da Igreja de Constantinopla, condena-o como herege, e afirma verdade e fé de que Maria é mãe de Deus, isto é, de que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bom, é importante, então, nós percebermos que o Concílio de Éfeso se debruça sobre um problema lógico, mas o fundo de questão é um problema cristológico. O credo de Niceia, o credo niceno-constantinopolitano, o credo que tinha sido elaborado no Concílio de Niceia em 325 e refinado no Concílio de Constantinopla em 381, e que é a fé da Igreja, ele já dizia que, veja, textualmente ele vai dizer, o qual por nós homens e para nossa salvação desceu do céu e se encarnou do Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Então, já há na formulação do credo a definição de que Jesus se encarna no seio de Maria. Portanto, ninguém discute em Éfeso se Maria é verdadeiramente mãe de Jesus, se sua maternidade é real ou não é real, mas discute-se esse Jesus de quem Maria é mãe é, de alguma forma, separável do Logos eterno de Deus. É isto que está em discussão em Éfeso. E é contra esta formulação que os padres conciliares do terceiro concílio ecumênico, o concílio de Éfeso, irão se insurgir. Conta a tradição que o povo aclamou com alegria essa definição dogmática, até porque o título de Theotokos ele não é criado no Concílio de Éfeso, ele é reconhecido dogmaticamente no Concílio de Éfeso, mas já estava inserido na tradição da igreja, já estava inserido na fé do povo, já era um título usado pelo povo de Deus para se referir à Virgem Maria. Tanto é que uma oração muito antiga, que nós rezamos até hoje, do século III, portanto, 2 séculos antes, já se referia a Maria como mãe de Deus, como Theotokos. É o Subtum Presidium. Todos conhecemos essa oração. A vossa proteção, Santa Mãe de Deus, nós recorremos. Essa expressão, a vossa proteção, Santa Mãe de Deus,
é uma expressão que está na piedade da igreja, comprovadamente. Temos manuscrito do século III com esta oração. O povo usava, atribuindo a Maria o título de Mãe de Deus. Esta oração que nós rezamos até hoje e que nós cantamos como antífona no ofício de completas algumas vezes no ano, Subtum presidium confugimus, Sancta Dei Genetrix, Santa Mãe de Deus, Sancta Dei Genetrix, Nostra deprecationes, ne despicias in necessitativus, sed a periculis cunctis, libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Veja, o importante aqui é dizermos que um texto do século III, portanto, a gente está falando de uma fé que podemos atestar já existir no século III, mas que, se o texto do século III quer dizer que já existe há alguns anos, chama Maria de Mãe de Deus, de Theotokos, de Sancta Dei Genetrix, de Santa Mãe de Deus. Portanto, não é o concílio de Éfeso que cria essa verdade de fé, mas o concílio de Éfeso define solenemente isto que já era a verdade de fé para o povo. Infelizmente, nem toda a cristandade aceitou essa definição e algumas comunidades cristãs permaneceram com a fé nestoriana e permaneceram separados da igreja durante muito tempo. Hoje, porém, já temos relações ecumênicas com esses pequenos grupos de cristãos no Oriente que permaneceram com a fé de Nestório, inclusive reconhecendo na expressão Mãe de Cristo apenas uma forma de falar que ela é Mãe de Deus. Porque o problema aí não é dizer que Maria é Mãe de Cristo. Isso não está errado, ela é Mãe de Cristo. O problema é, ao afirmar Maria, Mãe de Cristo, tentar separar em Jesus Cristo a divindade da sua humanidade. Então, o dogma da maternidade divina afirma que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Toda vez que eu me refiro a Maria como Maria, Mãe de Deus, eu estou dizendo, este teu filho é Deus. Não estou dizendo, Maria, você é mãe da divindade. Eu estou dizendo, Maria, você é mãe de alguém que é Deus. É uma filigrana de diferença. Porque dizer que Maria é mãe da divindade, que Maria gera a divindade, é atribuir a ela também divindade. Porque ela não pode gerar o que ela não é. Ela não gera a divindade. Ela gera a humanidade de Jesus. Mas a humanidade e a divindade, no mistério da encarnação, estão de tal forma amalgamadas que eu posso dizer Maria é Mãe de Deus. E este título, Maria, Mãe de Deus, é o título mais eminente da Virgem Maria. Todos os outros títulos dependem desse título de Maria, Mãe de Deus. Por quê? Porque todo o mistério de Maria está para Jesus. Isto é, todo o mistério de Maria está direcionado à sua condição de Mãe de Deus, de Mãe de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É para isto que Deus a faz imaculada. A sua virgindade
é para atestar que este seu filho é Deus. A sua assunção é porque ela foi templo vivo da Santíssima Trindade, gerando Deus em seu ventre. Então veja, a condição de mãe de Deus é uma condição fundamental para o mistério de Maria. Mas o título Mãe de Deus expressa a condição da unidade entre a divindade e a humanidade na pessoa de Jesus e não na pessoa de Maria. Eu espero, então, ter esclarecido tanto a importância do dogma da maternidade divina de Maria, quanto a sua relação com o mistério de Jesus. As grandes personagens do dogma da maternidade divina de Maria é, por um lado, o patriarca Nestório, bispo de Constantinopla, de tradição antioquena, e, do outro lado, o patriarca Cirilo, São Cirilo, bispo de Alexandria. É o embate desses dois grandes homens que permite que em 431 a Igreja possa afirmar como verdade de fé que Maria é mãe de Deus. E estamos aqui no terceiro concílio ecumênico, que será aceito, está entre os concílios ecumênicos aceitos por toda a cristandade. Nós temos os 5 primeiros concílios aceitos por toda a cristandade, e temos depois mais 2 concílios, formam os 7 primeiros concílios, que são aceitos por católicos e por ortodoxos. Infelizmente, alguns ramos protestantes, algumas igrejas protestantes não aceitam os 2 últimos concílios. E depois há o cisma de 1054, e aí há uma divisão entre cristãos do Ocidente e cristãos do Oriente. Mas o concílio de Éfeso, que é o terceiro concílio ecumênico, é um concílio aceito por toda a cristandade. O que quer dizer, nossos irmãos protestantes, pelo menos aqueles que têm formação teológica mais densa, reconhecem Maria como mãe de Deus. Por quê? Porque esta é uma verdade de fé definida no concílio de Éfeso em 431, um dos 3 primeiros concílios da Igreja. Que a Virgem Maria, nossa mãe, mãe de Deus, possa interceder a Deus por nós e nos ajudar a, mergulhando nos mistérios, nos seus mistérios, que são mistérios de Jesus, podermos aprofundar a nossa fé e podermos nos preparar para a eternidade feliz com Jesus Cristo e com Maria no céu. Vamos, no nosso próximo encontro, refletir um pouco sobre a maternidade divina de Maria, manifestada na liturgia e manifestada na piedade popular. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Até nosso próximo encontro.